João? Oi, estou te escutando. Ah, não, você respondeu. Beleza aí? Graças a Deus, tudo bem. E aí? Joia, graças a Deus também, tudo em Boa paz. noite, Andréia, ao Sandro. Tá muito quente aí, gente. Boa noite. Boa noite, tudo Boa jóia? noite. Tudo bom? Quente demais. A gente pode nem reclamar, né? Que quando chove a gente reclama. É verdade. É. Verdade. E aí, Tem que Estava dando Sandro? agradecer. queimada agora lá no Castelo, vocês viram? Ah, tá Então, chovendo? Eu vi falar mesmo. Eu não vi, não, mas eu vi Ah, falar. tá queimando, né? queimada lá na Isso, mata do Castelo. Tim. Ó, gente, que Eu horror. fui em Sete Lagoas ontem e na estrada tava queimando bastante, viu, Tim? Não é? Nossa, meu coração fica apertado de ver. Nossa, É, tá vida. Fazer o quê? Fazer o quê? é triste, viu? Fazer o quê? Vamos participar da reunião, né? Vamos ver o Né? gado, Vamos né? rezar. Tá tendo coisa boa aí, missão aí. Falando sobre Vamos, nossa missão, vocês sabem. vamos. É Né? verdade. A gente descobre, a gente descobre o nosso papel aí, não é não? É, Sabe as palavras, sabe as palavras. É isso aí, tá bom. Ô, João, sua fotinha tá bonitinha, hein? Mas você tá com mais cabelo branco que sua foto, viu? Ô, Tini, eu não estou entendendo, que eu estou pintando de branco e os pretos continuam. É uma coisa interessante, né, Eu estou João? pintando de branco, o preto continua. Não tem jeito, não. Faz parte, faz parte. Pois é. Então tá bom, hein? Nossa, quando eu saio do chuveiro, vou pedir o cabelo, eu assim, oh meu Deus. Eu, eu corto o meu baixinho aqui para ver se espaço um pouco. Não adianta não, já tá nascendo em branco mesmo aí, fazer o quê? Não, então assim, a coisa é tão feia que Ah, dentro da orelha, eu tô ficando velho, terrível. Dentro da orelha, pelo branco, nariz, pelo branco. Ai, ai. Eu também tô passando por isso. É, deixa pois eu ver é. ali, eu vou pegar o violão ali. Beleza. Só um Nossa, pouquinho. deixa eu pegar o meu aqui. Ô, João, sabe o que eu tava lembrando hoje? Ah, Se um dia chegar. ah, esperança. Se um dia chegar, está sem ninguém, perdido no mar, de pranto sem fim, chore, que eu sou farol de luz surgir na luta e na paz. Se lembre de alguém que a alma refaz em horas de dor. Espera que o sol, que farol de livro surgir. Lembra na flauta aí, Sandra? Junto com você? Não, não dá para ser É, junto, não, né? Não dá. deixa eu ver.
Que saudade, né? Fala não. Cara, quando você toca o violão, você me faz lembrar do tio Bob. É mesmo? Nossa, muito saudade dele. Se o Bob gostar dessa música, né? É, também tocava flauta, né? Boa noite, Também. Vanessa. Que dá Tinton. Ô, João, Ei, toca o boa violão aí, noite. João. Tô aqui, ó. Boa noite. Agora o time dá uma parada. Buenas, buenas, Cheguei. buenas. Buenas Buenas. Olha o noites. Jota Boa aí, noite, Jota. meninos. Você quer me ver? Olha o João Ô, Lúcio. Ei, Tim, tá bom, meu filho? Beleza. Hoje eu só tô ouvindo, viu? Ô, Tim, Fala. antes que eu me esqueça, o Lares Unidos está pedindo para eu te contratar de novo, para você voltar aqui em Sabará. Ô, turminha Olha. bacana, você viu? Eu estive lá, ué. Eu já tava lá, mas ué. eu tive. Ah, e É, trouxe coisa, mandou até foto daquele tempo. Não mostrei pra Vanessa, não. Ela não vê. tinha nascido na época ainda, não. Mas... Tava Vai um lá. frio danado o dia que a gente foi lá, mas foi muito legal. Boa noite, Vanessa. Sabará, meu filho. Sabará até na beira ali do rio. Aglomeração de Vanessa. Não é? Vai dar show isso aí, viu, Vanessa? Vai dar show. Ai, ai, ai. Deixa o sol penetrar. Um sorriso logo vai desabrochar. Um sorriso. Larará, 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 larará. Senhor Jesus, sinta o vento tocando a terra e o mar com carinho. Deixa o sol penetrar. Um sorriso logo vai desabrochar. Um sorriso. Larará, 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 larará. Senhor Jesus, sinta o vento tocando a terra e o mar com carinho. Ah, se tu tocasse, eu lembrei dessa, eu gostava muito de escutar. Não sei se a letra é assim, tá faltando alguma Ô, parte Tim, dela. ficou maravilhoso. Você tem que gravar essa música. Eu não, já foi muito gravada, já tá Esse é Ah. lindo, bem boa noite. registrada. Se eu tocar, eu vou atrapalhar aí a turminha. Não, Mas muito eu acho bacana. importante registrar essas músicas. Estava conversando isso com o Jota outro dia, né, Jota? Eu acho que nós deveríamos Oi. registrar as músicas. Deixa eu mudar Hã? o negócio aqui. Minha esposa chegou, ela quer escutar também. Mas Ei, essa música- Tuti, boa noite. Tá vendo ela aí, João? Aham. Fala oi pra turma aí, mozão. Eles estão te vendo aí. Ô, João. Ei, querida. Qual deles? Ah, qual deles? É, tipo, boa Tem noite, vários Joões. Shirley. Vários Boa noite, Joões, várias tá bom, Vanessas. hã? Joões, né? Joões. É. Maria Dudas, Madalenas, Joanas. Que tal Pedro? Pedro, Desculpa, otário, que eu tava aprendendo. Chipos. Me perdoa. A Ei, Shirley. Shirley. Aí, tá vendo? Não tinha Vanessas na letra, né, Tim? Tinha não tinha Joões, Vanessa. não tinha Vanessas. Madalenas, não tinha Vanessas. Qual que é que você pediu aí, Sandro? Foi o Sandro? Não, o João, né? João Lúcio? Então, foi o Jota. O que foi, João Lúcio? Chicos ou Pedro. Chico ou Pedro? Tá bom, vamos lá. Vamos lá.
tá dando eco, não, né? Não, tá ótimo. Ei, Ju, você tá lindo. Ei, Chilezinha! Tá um beijinho, Tinha. Duas estrelas da pobreza em dois paletós e um mulher da bondade, a beleza, a terra espelha o céu. O pequeno dia Assis estremece o Vaticano, toma a cruz, renega-se o zenite franciscano. 8 séculos de história, cristianismo é caridade. Lápis, pedra preciosa, é o Chico da mediunidade. São dois atos escolhidos na estrada da humildade. São dois servos a serviço da luz. São dois pobres, são dois ricos, tamanha claridade. Vão trazer um pouco a história do amor. Pelo Cristo, São Francisco, são dois chicos. Pelo Cristo, São Francisco, são dois chicos. São dois vasos escolhidos na estrada da humildade. São dois servos a serviço da luz. São dois pobres, são dois ricos, tamanha claridade. Vão trazer no corpo a história do amor. Pelo Cristo, São Francisco, são dois chicos. É, João. Pelo Cristo, São Francisco, são dois chicos. Pelo Cristo, São Francisco, são dois chicos. Podemos esquecer Chico de Assis, não, né? Francisco de Assis, essa semana não, né, Tim? Muito bom, João. Eu recebi esse presentinho, eu peguei ele ontem, não, anteontem, aquela menina de Itaperuna, Tainá. Ela mandou para mim, gente, que gracinha, olha. Que lindo, João. Olha. Ela fez? Eu não sei se ela fez, é muito fofo, né? Ela é uma gracinha, olha. Só o carinho já vale, bacana. Pois é, porque são um lápis com a ponta quebrada. Ô, gente, Tim, eu vou tocar uma música aqui para uma amiga minha que tá aí, que é a Shirley, que fez aniversário ontem. Né, Shirley? Cadê ela? Queridinho. Ela fez 120 anos ontem. Ótimo, João. 120 anos, misericórdia. Eu estou lindona. De coração, tá, Shirley? Tenho certeza. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar
você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, que nunca vai esquecer. Amor, que nunca vai esquecer. Isso é lindo! Que pena que não posso dar um abraço, eu vou te amassar. Mas assim que acabar a pandemia, vamos nos abraçar e muito. Não é? Obrigada, viu, João? Eu agradeço. Fiquei muito emocionada, tá? Parabéns de coração, viu? Obrigada. Fiquei feliz demais. Nossa, tinha aí. Nossa, que emoção, gente. Estou me sentindo muito importante. Pois é. Boa noite, Tenete, Zelinha. Tá vendo? Mais do Conceição, tem tanta gente aí. Vamos lá. Quem vai tocar mais aí? Meu violão está desafinando. Boa noite, João. Boa noite, amigos. Boa noite, gente. Boa noite. Ô, Tinha, agora toca Pedro. Isso, Pedro. isso. Vamos lá. É. Deixa eu tocar Chamas primeiro. Vamos na onda do Francisco de Assis. Tocar Chamas primeiro, pode ser? Claro. Pode? O que você ia falar, Sandra? Não, é porque. Não, tanto de música aqui, mas a gente tem que seguir a ordem, né? Não Então, tem ordem, não. É a inspiração mesmo. Pode pedir. Pode Hoje falar. eu tô de molho, tá? Vou reivindicar meu direito de cantar de hoje semana que vem, ok? Porque, Então tá bom. não, Fiquem Tinha, com Deus, viu, meninos? Obrigado. falou, Jota. Vamos, João Evangelista, então. Isso. Vou ligar aqui a câmera. O pessoal gosta de escutar, ver. Desde que o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas puras branduras na voz e o sol de ternura rompendo da boca. Deixei meu pai, meu mar, meu cais e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens. Chamas, 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 me chamas, 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 me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas,
chamas, chamas, chamas que me chamas, 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 chamas que me chamas. Eu sei que não pode aplaudir. Pode? Pode sim. Mas assim, nossa, eu viajei aqui nessa música, porque a gente acha, Tim, que conhece música, mas eu não lembrava dessa música. Essa é uma composição do Gladstone Laje, o nosso palestrante da noite, né? E traz esse bacana de um evangelista, né? Não te queimarás no óleo que ferver por mim, né? Que conta o livro. Qual o livro, João? Aquele livro do. É do Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, né? Que fala que ele foi mergulhado. Do João Nunes. João Nunes Maia. Quando ele foi João Evangelista, né? Exato. Colocaram ele num caldeirão de óleo fervente e ele não se decompôs. Isso, bacana demais. Bacana demais. Para contar o presente e o futuro, né? É o Evangelho dele e o Apocalipse. Contar o presente e o futuro. Nossa. É muito poético, né? Bonito e poético. Nossa Senhora. Então, Mestre Gladys. Ô, Tim, fala, João, olha quem tá aí, olha, o Amorim tá aí. Amorim tá aí? Legal, um abraço, Amorim. Quem mais? Grande amigo. Boa noite, Amorim. A Lourdes, chegou, tanta gente bacana. Ó, o Rodrigo Bernardes aí, ó. Rodrigo Bernardes, grande amigo. Músico. Olha que bacana. Aí. Opa, danar. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. É Rodrigo. Tudo bem, João? Tudo bem, meu querido? Walter, Tuti, tudo bem? Walter tá bom, Walter tá bem. Querido. Tudo bem. É isso aí, vai tocar uma música, Rodrigo? Eu não sei onde. A hora que eu for tomar banho, talvez eu cante. Então vamos lá. O que mais nós tocaremos? Vamos lá. João? A Linda Manhã, João? Toca a Linda Manhã? Tá bom. Essa também tem endereço certo, né? Tem endereço certo, né? Sim. É do filme do Francisco já. Ô, Tim, você sabe que isso aí foi o Franklin Raibut, né? Que pegou, você sabia, né? Essa história tá acreditada, vamos lá. É tão linda esta manhã e a chuva já cessou. Borboletas voam numa festa de alegria e o ar é transparente neste amável dia. O céu é imenso azul, a vida é luz e paz, e o ar é transparente neste amável dia. Laralá, 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 e o mar é transparente neste amável dia. O céu é imenso azul, a vida é luz e paz, e o ar é transparente neste amável dia. E o ar é transparente neste
te amar, meu dia. Lindo. Isso é lindo, né, gente? Muito bom, então. Essa música era a história dela, do filme, né? Francisco de Assis. O autor dela chama Donovan. Eu não sei se realmente ela foi escrita pelo Francisco ou por esse Donovan. Então, uma pesquisa que tem que fazer. Ela apareceu no filme, né? Irmão Sérgio. O Sandro ia dar uma informação aí, Sandro? Opa! É porque é o seguinte, a família. Não sei se vocês lembram do Christopher Smith. Tem alguém que lembra dele, do grupo? Uhum, eu lembro. Porque vocês são tudo criança, né? Eu tô com 59, né? Teve um dia que eu fui lá em Uberlândia, Tim, com o Palácio das Artes, aí eu vi a família Raibutt inteira lá dentro da igreja, você acredita? E os Raibutt é que entraram no cinema com gravador de fita cassete, gravaram e fizeram a versão, você acredita? Que bacana, que legal. Isso aí. Bom trabalho, legal. Uhum. Muito legal. Fizeram a versão, né? A versão, isso. A versão. Então vamos lá. No Carmelo, na defesa do Torá, atende fogo às sombras, condenando os adoradores de Baal. Filho João Batista, na aurora do Evangelho, clama a todo o povo o arrependimento dos homens, pois já vem o Messias. Jejubila desde o ventre de Isabel, já não chora os seus filhos a Raquel, os que ardem nos desertos de Israel. Não se cansa, o seu verbo é um bordão, vai em pés de camelo, gafanhoto. Vós que calaram na bandeja a história do Jordão, sob a pena de Damião, a reparação. Bênção divina, pedagogia da reencarnação. Rejubila desde o ventre de Isabel, já não chora os seus filhos a Raquel, os que agem nos desertos de Israel. Não se cansa, o seu verbo é um bordão, vai em peles de camelo, gafanhoto e mel. Vós que calaram na bandeja a estronda do Jordão, sob a pena de Damião, a reparação. Bênção divina, pedagogia da reencarnação. Em direita e as veredas do amor, te conduzindo de banho ao passo, água, fogo, a evolução, na geração da regeneração. Tem até um cachorrinho me ajudando a cantar aí.
É que em casa um monte de cachorro. Também, né? Mas o Francisco de Assis tem que ter tudo. Né, Gladys? Tudo bem? Olá. Tudo bem, Tudo bem, turma? Tudo bem, Pião? Deixa eu dar um recado aqui antes de passar a palavra para o Gladys. É o seguinte, dia 30 de setembro, a Google está com a polícia de cobrar do Meet, né? Então, não deu tempo de ainda renovar a licença, comprar a licença do Meet, para a gente dar continuidade na nossa reunião. Ela vai acontecer, mas caso caia após 50 minutos, né, a gente está aqui, tem 30 minutos, então faltam 20 minutos. Eu coloquei um link aí no grupo, que é o link do WhatsApp, tá? E lá vai estar um novo link, tá? Se caiu, vocês clicam lá, pode entrar lá, que lá vai ter o link que eu vou ter criado já, tá bom? Aí você envia para mim também, tá, Delma? Se a pessoa ver qual que é, tá? Beleza. Salvou, Se cair. Pátria. Salvou. Então, a palavra para o nosso irmão aí, que vai continuar as nossas lições tão necessárias, né? Vamos lá. A música fica como prece, como sempre. A música fica com prece. E se houver a pausa, muita gente agora vai começar a torcer para ver a interrupção do tempo no Google Meet para ficar livre mais cedo. Quem tiver que debandar, já aproveita a curte do destino, né, Leão? Vamos lá. Nossa conversa de hoje é a respeito Capaz, viu, chefe? Oi, tudo bem, Vanessa? Feliz? Grande Vanessa. Feliz por hábito, chefia. Ninguém vai correr de você, não, viu? Parabéns. O programa é uma bênção. Então, vejamos, missão é a nossa conversa. Algumas questões didáticas, né? Então, primeiramente, que, do ponto de vista da codificação, Kardec faz a classificação entre algumas... É didático isso, porque isso não é estanque, vamos conversar a respeito. Então, se fala da missão, da provação e da expiação. É didático em que sentido? Nós temos essa necessidade, quando falamos em didática, de distinguir um pouco as coisas para melhor contrapô-las. Através do contraste, fica mais fácil nós entendermos alguns conceitos. Então, nossa mente trabalha didaticamente também assim. Por exemplo, que aquilo que nós fizemos de mal no passado, nós estamos expiando. Então, a gente coloca que a expiação tem a ver com o nosso passado e na nossa linguagem, né? Dentro da nossa terminologia, como nós dizemos assim, eu trago comigo uma multidão de pecados. Isso vem daquela citação do Novo Testamento de que o amor cobre uma multidão de pecados. E a lógica que nós usamos na linha de tempo a respeito disso é a seguinte: se vivemos muitas vidas e se progressivamente nós evoluímos, significa que em vidas anteriores, pela lógica, nós tínhamos menos evolução, mais predisposição ao erro. Então, o que vem do passado, muitas vezes, são conteúdos mais negativos do que positivos, considerando as vidas passadas. E esses conteúdos da nossa história de existência, eles precisam ser expiados no sentido de que a justiça, ela nos retifica, nós temos uma mistura assim de causa e efeito, porque um pouco do que nós fizemos se tornou nosso hábito. Nós temos a situação de ação e reação, porque em algumas situações nós passaremos aquilo que fizemos que outros experimentassem, e de certo modo nós sentimos isso. Então, a ideia de que didaticamente a expiação tem mais a ver com o passado. Isso também é dado daquela tradição hebraica, segundo a qual era comum se falar assim: por que ele está doente? Porque ou ele errou, ou algum dos seus antepassados erraram.
Então era uma lógica assim, como se fosse uma lógica de castigo. Mas considerando, inclusive, que o mal de um poderia refletir o mal do outro. Isso pode ter um fundamento até do ponto de vista genético, por exemplo. Uma doença que possa ser de base hereditária, mas só que do ponto de vista de uma perfeita justiça divina, não é por casualidade que um espírito vem nessa ou naquela condição familiar, biológica, social. Ou é aprendizado, ou às vezes é a situação que citamos. Karma, resgate. Bem, a segunda categoria é a categoria da prova. Primeiro, expiação. Segundo, prova. A prova, nós já relacionamos mais com o tempo presente. Por quê? Nós partimos aí naquela lógica, aí já é outra didática que nós usamos, básica sempre, né? De que tem um anjinho do lado de cá e o contrário, aquele outro, né? Do lado de cá, sugerindo o bem e o mal, e nós ficamos tentados, convidados, incitados, induzidos a fazer escolhas. Então, a prova é relacionada com aquelas páginas que nós vamos escrevendo na vida presente. Didaticamente, então, a lógica já dá para deduzir, né? Se nós relacionamos que a expiação tem a ver com o passado e que a provação tem a ver com o tempo presente, a nossa mente didaticamente projeta que a missão se refere ao nosso futuro. Só que esses conceitos eles não são tão estanques, tão separados. Em nosso caso, nós não somos tão ruins que apenas expiemos, nem tão comuns que apenas temos aprovação, e nem tão evoluídos que estejamos em condição missionária. Depois veremos alguns tipos de missão. Alguns tipos de missão, tá? Mais ou menos a função delas. Existe um tipo de missão que é quando alguém é enviado. Nós voltaremos a isso com exemplo. Então o espírito foi enviado para cumprir uma missão. Um outro que é voluntariado. Ele está numa situação e ele solicita, ele pede, ele decide fazer uma imersão, uma vinda, uma estada. E por analogia, nós podemos imaginar que alguém, por exemplo, resolve assim, olha, eu vou me alistar como voluntário numa frente de atendimento à saúde, de assistência social, uma questão no lugarejo, num grotão, num país que é assolado por epidemia. Então, é um trabalho que a pessoa voluntariamente faz isso, ela resolve fazer isso porque tem esse ideal. É um voluntariado. Outras vezes, voluntariado é por escolha. Vamos exemplificar bem isso. Sucessão, continuidade de uma obra, incumbência, alguém é incumbido, mais detalhadamente, mais didaticamente, nem voltaremos a isso. A missão ela pode ter vários caracteres, né? Uma das suas possibilidades, por que a gente fica muito feliz, assim como os hebreus no deserto aguardavam um grande profeta, às vezes aquela missão ela tem uma natureza de conforto. Ter um grande líder, por exemplo, dá segurança, porque nós não sentimos aquela orfandade. Nós não ficamos assim desnorteados quando temos uma grande liderança que conduz. E uma figura muito típica desse tipo de missão de segurança, nem do conforto, mas do guia, né, é Moisés. Porque ele tem uma fortaleza, voltaremos ao exemplo de Moisés, mas ele tem uma fortaleza tal, uma clareza tal em relação às diretrizes que recebe, que os hebreus não conseguiram se apartar deste guia, dessa segurança. Um outro tipo de missão é a do consolo. Jesus fala disso quando ele diz que nós visitássemos os doentes
consolássemos os presos. Então, a consolação, o nome já disse, alguém está em condição de desesperação, de agonia, de uma dor atroz, e aquilo é mitigado. E aí é evidente que sabemos, então, que temos pequenas missões, que, na verdade, são grandes causas para quem dela depende, para quem depende delas. Guia, conforto, às vezes a pessoa faz ela cria alguma coisa que melhora a qualidade de vida das pessoas. Também entra na categoria do conforto. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir melhor por estar no mundo. Então, quando alguém, por exemplo, descobre a energia elétrica e consegue uma grande invenção, isso fica como legado para a humanidade. Quando alguém descobre uma maneira de fazer aquedutos, de fazer canalização de água, quando alguém descobre um tipo de medicação, voltaremos a isso. Um outro tipo de missão que é presente é aquela em que você cumpre alguma tarefa na história. Algo que precisa acontecer, acontece. Daremos exemplo, vai ficar mais claro. Um outro tipo de missão que é revolucionário, grandes mudanças. Uma outra que tem a ver com a emancipação cultural, quando nós conseguimos romper com alguns princípios que estão mais ou menos cristalizados e que devem ser superados. Do ponto de vista da expiação, das provas e das missões, comentaremos depois quais são os tipos de agravantes e quais são os tipos de atenuantes em que podemos lidar para cada situação dessa. Nós continuemos. Uma questão que ajuda para que a missão seja mais bem-sucedida ou oportuna, ela tem relação, inclusive, com o tempo em que nós vivemos, o meio em que nós vivemos e os meios de que nós dispomos. Então, por exemplo, se dentro de uma teoria que chama inteligências múltiplas, nós temos diferentes capacidades desenvolvidas, tanto emocionais quanto cognitivas, de conhecimento. E às vezes coincide que aquela qualidade que é própria de uma pessoa, de um espírito, é muito escassa, é muito necessária àquele meio. Então, ele se destaca. Se uma pessoa trabalha com manutenção e conserta várias coisas, constrói casa, consegue fazer arranjos, existe uma gratidão muito grande àquela pessoa que faz aquilo, sobretudo se faz para ajudar. Se uma pessoa é benzedeira e as pessoas ficam doentes e coincidem com aquele benefício naquele lugarejo, se um outro é um agricultor e tem técnicas de agricultura e ensina para outras pessoas, então às vezes aquela técnica, aquele domínio, aquela qualidade que a pessoa dispõe, ela é muito necessária naquele meio, e no outro meio ela passa com descrição. Ela não chama tanta atenção por ser muito comum ou por ser menos urgente. Então, a importância da missão tem a ver também com o lugar em que nós estamos. Então, em algumas vidas, nós temos uma vida, uma experiência muito discreta. E numa outra, a pessoa está muito à frente. Olha, um espírito mais corajoso num lugar que é atemorizado por intempéries, problemas climáticos, a diferença é grande. Uma pessoa que tem mais serenidade em relação a um pessoal que é mais tirado, mais estolvado, mais impulsivo, mais bélico, mais nervoso, essa pessoa fica às vezes como referência, como conselheira. Então, de diversas maneiras, a missão ela se destaca pela virtude, por aquela virtude que é exaltada. Estamos dando esse rodeio para explicar o seguinte: todos nós, de certo modo, somos missionários. Nós temos qualidades mais ou menos destacáveis de acordo com a vida que nós levamos. Numa grande cidade, algumas qualidades, elas, de certo modo, elas são bem mais assim, uma cultura, né? Um hábito social,
do que propriamente o regime de exceção. Só para nós entrarmos um pouco no clima do estudo mais aprofundado, vamos imaginar então, quando Jesus vem num ambiente em que as pessoas tinham uma subordinação, uma hierarquia em relação aos romanos, em relação à sinagoga, em relação aos doutores da lei, em relação ao sinédrio, em relação aos partidos fariseus, saduceus, quando havia uma hierarquia em que os pobres eram desconsiderados, quando havia consideração de que Nazaré nada se aproveitava, quando se supõe que alguns ofícios profissionais eram mais desprezíveis, quando se pensava que a mulher seria julgada e apedrejada por questões que o companheiro seria eximido, quando a criança era desconsiderada, os epiléticos eram tidos por amaldiçoados, os rancenianos eram vistos como uma praga, como povos fossem escravizados, eram escravizados. Então, é dentro desse ambiente, dessa cultura, que Jesus foi uma luz incomparável, uma manifestação máxima de virtude e de serenidade e de brandura, de compreensão, de caridade, de amor. Esse é um enorme, incomparável contraste que estabelece aquela vinda de Jesus. Só para termos noção do quanto a vinda de Jesus é num meio extremamente contrário, antagônico, opositor, pouco receptivo. E aí ele fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aí ele fala, por exemplo, que a quem tiver ouvido de ouvir, ouça, e a quem tiver olhos de ver, veja. Porque muitos de nós estavam cegos e surdos para aquela boa nova, para a diferença daquele Espírito, para o significado e a confirmação das Escrituras de que estava ali conosco o Messias, de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, muitos missionários existem no mundo, mas, às vezes, em condição muito discreta, em condição de testemunho. Falaremos. Do ponto de vista da expiação, da prova e da missão, qual é o risco de cada um e qual é o caminho que se deve seguir? A expiação, o maior risco que pode haver quando nós estamos em situação expiatória é o inconformismo e a revolta. É importante nos compenetrarmos de que o universo é equilibrado, de que existe um Deus criador, regente, a que nos destinamos e que seremos imagem e semelhança cada vez mais assemelhados e cada vez mais virtuosos e progressivamente felizes até a felicidade definitiva de servir. Se nós temos a concepção de que o universo é perfeitamente equilibrado, que Deus é perfeitamente justo e bom, decorre daí que toda situação a que estejamos subordinados está certa. E estando certa, e sendo justa e boa, a queixa, a revolta, acaba com o despaulo, refocilando, é como se nós estivéssemos mexendo ali no aguilhão. O que seria dolorido fica mais dolorido ainda, recalcitrar contra o aguilhão. Nós temos uma questão que foi merecida e nós nos colocamos como vítimas e não como artífices, como construtores do nosso destino. O que pior podemos fazer em relação à expiação é a revolta. O que melhor podemos fazer em relação a ela, e aí já começamos aqui que nós falamos que é didático, dividir expiação, missão e prova, é de quando nós tornamos a expiação missão, referência, exemplo. Jesus, quando diz, brilha a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, por exemplo, Jesus Gonçalves, minha mãe gostava muito dele já no plano físico, né, porque foi muito elogiado por Chico Xavier, e lendo um pouco do que comenta Chico Xavier, Jesus Gonçalves foi um companheiro que gostava de poesia e que teve grande parte da sua vida no leprosário.
Ele era ranceniano. E Chico comenta que, pela sua qualidade de vidente, posteriormente, foi um dos espíritos mais iluminados que ele teve a oportunidade de avistar. E que as partes mais iluminadas do corpo espiritual, do perispírito de Jesus Gonçalves, eram exatamente aquelas regiões onde os órgãos haviam ficado comprometidos, onde os membros haviam se deformado, parte deles haviam caído. Então, Jesus Gonçalves, ele teve uma poesia tão resignada, um cântico poético de louvor tão reconhecido e de tanta aceitação, que aquilo seria uma expiação e entrou na categoria missionária. Inclusive, por ser citado hoje como exemplo. Então, a expiação pode se tornar uma provação pelo nosso discernimento e pela escolha do caminho ela pode ser alçada à categoria de missão. Então, não são assim prateleiras separadas. Elas se relacionam. Eu já estou usando as palavras diferentes, recalcitrando, agora eu ia falar que elas intercâmbio. Intercâmbio, né? Expiação. Então, o de pior é volta. Melhor atitude, resignação. A provação, o que ela tem de pior, tá? É quando nós temos uma situação de erro. O que é o erro, né? É porque na hora da aprovação é o nosso discernimento, a nossa força e a nossa escolha de caminho. Então, nós vamos fazendo didaticamente de novo bifurcações, né? Um caminho, uma resposta melhor ou pior. Mas com as acentuações dos ângulos maiores, menores, com as retas mais concorrentes. O professor, quando está em teleaula e parceria com professores de matemática, a gente fica com essa linguagem. Agora é geometria, tá? Meu nome é Legião, porque não somos muitos. Então, nós temos ali aquele vértice, a possibilidade, e vamos escolher o nosso caminho na hora da prova. É quando eu começo a escolher, por exemplo, alguém me faz um bem ou mal. Alguém me faz um mal. Vai ser uma didática mais clara, mais vívida, né? O que eu farei com aquele mal que me foi infligido, que foi causado contra mim, é mal no sentido de contrariar a minha expectativa, de me desagradar, de incitar em mim tristeza, angústia, ressentimento, raiva. Aí eu posso pensar no revide, na maledicência, na mágoa, na dureza. Ou eu posso utilizar aquele meio para maior compreensão, para responder ao mal, ao bem, para esclarecimento, para exemplificação. Então, a prova, de certo modo, ela ao mesmo tempo que é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Ela é eu ia falar geratriz, né? Hoje, o Barbosa hoje já está interferindo. Então, ao mesmo tempo, ela vai gerando o tempo todo. Por isso é quando Jesus, então, fala assim, o Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então, o tempo todo, nós estamos pulsando, nós estamos gerando karma. Karma é obra, Dharma é caminho. Um pouco de vezes as mensagens que aparecem, é bom quando a gente acredita que teve um resultado didático, que essa é a finalidade, né? Contribuir com alguma coisa. Mas só acontece essa resposta didática porque os amigos acolheram. Tá? Demóstenes, Léo, tá? Então, Dharma é o caminho e Karma é obra. O tempo todo nós estamos gerando obra. Todinho. Constantemente nós estamos lidando. Se nós falamos assim, mas ninguém fez mal a mim, então, diversas maneiras. Pode ter sido um programa de TV, um telejornalismo, uma cena de filme, a leitura de um livro, uma visão de trânsito, uma notícia. Constantemente nós estamos tendo, o que não é bombardeado, nós estamos sendo estimulados o tempo inteiro por situações kármicas às quais nós vamos respondendo. E nós temos aquele sistema também de respostas automáticas. O nosso sistema de resposta já tem predisposições. Então, quando falamos em vitória sobre nós mesmos, quando falamos sobre autodomínio, quando falamos de resistência, quando nós estamos falando de espírito de serviço, nós estamos criando
Então, na linguagem dos dois amigos, tiveram a recepção, hein? Nós estamos atualizando o nosso software, né? Para que nosso sistema, para que nós possamos ter novas funções com respostas melhores. O tempo todo gerando. Então, quando o Buda é tido Sol e ele é o iluminado, né? No sentido de Buda, o significado é iluminado, nós estamos constantemente numa combustão. Os elementos nossos de discernimento e de livre-arbítrio, eles estão colidindo entre nós e as partículas de virtude querem se manifestar. Elas trabalhadas que são, elas têm aquela luta, a luta gera calor, a calor vai gerar luz e a luz vai irradiar. É uma possibilidade futura do nosso destino de serviço. O grande isso. Então, as provas, ou melhor, pior das provas é quando a escolha do discernimento é num sentido de equívoco, de não ser a melhor resposta possível, de ser numa situação de agravamento, de nem fala de distanciamento de Deus, porque já dissemos aqui que didaticamente seria linguagem humana. É uma contradição dizermos que nós deixamos de estar em Deus. Mas nós podemos estar num lugar onde ele seja menos sentido. Que nós temos a sensação do distanciamento, a sensação de não ouvir, de não ver, de não perceber, de não respirar a força divina. E tanto essa experiência de ausência ela é possível, que em sentido missionário e por uma demonstração de amor que somente Cristo conseguirá entender e se entendeu com o Pai, é quando ele diz: Pai, Pai, por que me abandonaste? A experiência de solidão, até Jesus teve essa iniciação espiritual, sabemos lá, com que sentido de amor que Deus permitiu a Jesus aquela experiência naquele momento, para que a dor fosse mais sentida, melhor aproveitada. A terceira categoria, que é a missão, então o que pode haver de melhor e de pior na missão? Porque geralmente nós imaginamos que o missionário vai chegar aqui e acertar. Se fosse assim, Abigail lá em Renúncia não teria ficado preocupada com a vida quanto ficou Clóvis, seria Carlos, ele ficou preocupado porque a tendência de que ele fracassaria. Voltaremos a essa questão do DNA. Isso é uma novidade para o pessoal se animar a permanecer no estudo. Então, nós imaginamos isso. Então, quando a Abigail está para descer, ela encontra com a mãe, segundo a narrativa de Emmanuel, e a mãe fica honrada e admirada, encantada com saber que Abigail é filha dela. No entendimento dela, uma inversão hierárquica da evolução. Como pode? É tipo João Batista. Como eu vou batizar, se eu deveria por você ser batizado por você. Aí Jesus fala: faça o que tem que fazer, faça o que deve ser feito. O que a Abigail fez com a mãe? Repreendeu a mãe. Repreendeu porque falou assim: olha, eu não quero adulação, porque senão eu vou incorrer em falta. Eu serei uma criança caprichosa, no sentido melindrosa. Eu quero é educação, força, condução. Eu não quero galanteio, bajulação, devoção. Abigail pede isso por causa do desafio da infância. Bem, nós imaginamos que o missionário, quando vem, é uma vitória certa, é uma garantia de sucesso, de cumprimento. Comenta-se que Sócrates, a quem Emmanuel compara, fala que a vida de Sócrates tem muitos aspectos semelhantes à vida de Jesus. Sócrates usou uma imagem sobre o amor, onde ele falou assim: o amor é um monstro que, bem, o fato de ele ter usado uma imagem literária, que depois foi naturalmente explicada, mas que não foi apropriada do ponto de vista da análise espiritual, há quem diga que aquilo foi considerado um deslize, porque Sócrates respondeu, porque a metáfora dele não foi ideal, condizente com a evolução dele. Então, às vezes, o missionário vem e ele responde menos intensamente do que poderia, e ele vai na condição de fracassado, mesmo que para nós ele tenha sido uma referência, um emblema do bem. Então, do ponto de vista da missão, qual é o risco? É o fracasso. E como é o fracasso? É enterrar o talento. A ideia do fracasso é render menos do que poderia render.
E qual é o êxito da missão? É quando ele dá testemunho daquilo a que veio. Então, didaticamente, missão, expiação, prova. Didaticamente, passado, expiação, presente, prova, futuro, missão. Didaticamente, cumprir mal, expiação é revolta. Cumprir bem, resignar-se, para que os outros tenham em nós exemplo. Na aprovação, o erro é o problema da prova. Escolha ruim. E o positivo da aprovação é a superação. Em relação à missão, o problema é o fracasso, é o menor rendimento, a menor intensidade, a não perfeita consecução do objetivo, um fruto que não seja da melhor lavra com que aquele espírito se comprometeu, tem condição de oferecer. E o melhor acerto da missão é quando dá testemunho daquela virtude. Temos um outro exemplo de espírito que estava em condição expiatória e que se tornou lâmpada para os nossos filhos. Lá no finalzinho, para quem gosta de futebol, no final da prorrogação, esse espírito deu um exemplo interessantíssimo. Jesus está crucificado na narrativa, na condenação mais ignominiosa, mais humilhante que era da crucifixão e mais dolorosa, em meio a 2 ladrões com uma tabuleta de deboche, lá de ironia. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Tudo isso aí é no sentido de depreciá-lo. Um dos ladrões debocha, ironiza, né? É o rei dos judeus, tal, só tem poder, por que se eu não desse esse livro da cruz? E o outro ladrão diz: nós estamos nessa condição e você fala ainda, você ainda está com ironia? Será que nem assim você se reflete? Nós estamos aqui por nosso merecimento, meus senhores, mas ele não, ele é um inocente e fala: olha só, Senhor, compadece-te de mim quando estiveres no teu reino. Gente, a grandeza, esse espírito veio para isso. Michael é o soldado, esqueci o nome do bom ladrão, Dimas, eu acho. Então, esse bom ladrão, ele era volúvel, ele deve ter afundado, ele deve ter cedido ao mal, ele deve ter sido fraco em relação aos desafios do mundo, mas ele tinha bondade. Ele percebeu a diferença, ele não se sentiu digno de estar ao lado de Jesus, e essa separação, essa didática dele é poderosa. Como você continua com essa postura? Olha, nós dois, eu e você, se colocou junto, estamos aqui porque merecemos, mas ele não, ele é um justo. Senhor, compadece-te de mim quando estiveres no teu reino. Então, quando Jesus diz, né, hoje ainda estarás comigo no meu reino, Jesus talvez estivesse dizendo várias coisas, não que ele fosse permanecer lá, mas porque ele estaria, porque entrou em conexão, porque entrou em sintonia, porque seria acolhido por Jesus depois da crucifixão, porque seria incentivado, porque Jesus disse, se o quiser, se o Pai quiser, ele enviaria uma legião de anjos aqui, mas não é para isto que eu vim. Então, talvez naquele momento, Jesus desse uma ordem para que aquele companheiro, por aquele momento, iniciou uma nova trajetória sem a fraqueza. Porque se Jesus fez isso por Pedro, por que não faria por esse ladrão? Então, aquele companheiro estava numa expiação, estava. Naquele momento decisivo, um escolheu mal a prova, outro escolheu bem. E o do direito se tornou, não sei se é da direita, eu estou com curiosidade, tá? Porque quem estiver de frente para a cruz é para a esquerda, quem estiver na cruz é a direita, relativismo. Mas o companheiro que estava mais equilibrado, naquele momento se torna missionário, inclusive do reconhecimento muito superior do que os que jogavam com as vestes de Jesus. Dimas, me disseram, muito obrigado. Vanessa é a minha assessora de auxílios universitários. Ela me avisa que uma vez foi Sérgio Paulo, ela me avisa agora. Então, Dimas, acertei 50%. Então, naquele momento ele se torna missionário. Tem um outro espírito que eu particularmente eu sou mais otimista sobre ele. Ele é mal falado na Terra, mas eu sou otimista, tá? Eu acho que foi muito importante aquela fala de Pôncio Pilatos. Ele deixou uma lição, não vou voltar nisso depois. O Cirineu, ele foi obrigado, ele ajudou Jesus a carregar a cruz, mas ele foi obrigado.
aquele soldado, e foi obrigado a ajudar Jesus a carregar. Não é porque ele se compadeceu, assumiu o lugar e foi. Mas é claro que ele foi, de algum modo, tocado e entrou para a história. Naquele momento, ele ajudou a carregar aquele fardo. Tem algum simbolismo ali que nós não alcançamos muito, mas ali ele pode ter tido uma reflexão, uma mudança. Tem uma outra situação que prepara evoluções, né? Aqueles soldados que, discretamente, um chega a Jesus e diz assim: o que fazer? O que faremos para te seguir? E Jesus diz: contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso karma. Eles talvez estivessem cansados daquele ofício, inconformados, invejosos dos discípulos de Jesus. E pensaram: será possível que aceitou Mateus abruptamente? Se Zaqueu foi assim, se depois Cornélio, quem sabe nós adiantamos a nossa hora. Mas Jesus disse: contentai-vos com o vosso soldo, quer dizer, seu karma, sua expiação ainda é mais demorada. Mas aceitem, resignem-se. Lembra? Expiação, resignação. Contentai-vos com o vosso soldo. Ele não diz: eu não aceito, ele diz: se vocês se resignarem, vocês estarão comigo no paraíso. Onde nós estivermos, nós podemos seguir a Jesus. Agora, Pôncio Pilatos me deixa com otimismo no seguinte sentido: houve tentativas, olha, pensou se vamos fazer isso. Aí um governante fala assim: poxa, eu vou oferecer então com Barrabás, porque Barrabás é tão terrível que eles vão escolher Jesus. Para surpresa, pessoal, Barrabás, seria obsessão coletiva. Pôncio Pilatos, quando fala, fez igual Pilatos, né? Lavou as mãos e tal, mas, gente, veja a situação. Sob as injunções, as leis marciais romanas, o que seria imputado contra ele, ao que seria condenado, destronado, humilhado, ele, na condição humana, a que nós também sucumbiríamos, ele fez as tentativas possíveis de redução de danos. Ele tentou mostrar pistas que não aconteceram. Não compactuando com a decisão da turba, que ali realmente é uma turba, era um cardume, um gado, uma situação de legião do mal ali influenciado. Eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente. O símbolo da declaração dele é importantíssimo. Dentro do simbolismo possível, aqui poderia até ter levado a um despertamento. Olha, um representante, né, romano ali, ele fez uma leitura de não ver mal, como outro não viu mal em Paulo. Eu não sei porque vocês trouxeram esse inocente. Gamaliel, quando fala: Saulo, a meu ver, são inocentes, só que não foi eficaz a questão de Pilatos. Mas mais ou menos isso, olha, deploram o resultado dessa Assembleia. Naquele momento é a falência do princípio democrático, de que a união faz a força, de que a voz do povo é a voz de Deus. Nos dogmas que nós trazemos, e tem que ser relativizado, porque muitas vezes a nossa quantidade escolhe o mal. Por força de ideologia, de vício, de sintonia negativa, a gente adia muita coisa. Bem, agora vamos a algumas questões concretas de alguns exemplos do nosso tempo. Tem uma coisa, quando uma missão precisa acontecer, vamos lembrar algumas situações que aconteceram no exemplo bíblico, tá? Às vezes, a aceitação, às vezes a missão ela se dá por causa do destino. Moisés é bem característico disso. Moisés significa trazido das águas. Então, desde criança, ele haveria aquela mostra que as crianças, Moisés é colocado numa cesta, propositadamente pelo servo, levado até de modo que ele fosse educado como pela filha do faraó. Ele é trazido das águas, tem aquela educação muito privilegiada, em meio confortável, cresce, mas com a verve, com o sentimento do seu povo, e num ponto ele presencia uma situação, é o deflagrador, né, em que estava havendo maltrato de egípcios em relação aos hebreus. Ele toma a defesa, mata um soldado e foge. Mas quando foge, ele fica um tempo naquela situação de segredo e tal, mas ele acaba sendo chamado, porque o povo hebreu pedia um libertador. Então Moisés, ele é um espírito missionário que tinha consigo uma destinação, tanto no sexto, a sexta lá, quanto na acolhida pela filha do faraó, que foi instrumento
quanto o momento em que presencia uma situação em que fica inconformado, mata o soldado do Egito, Deus tem suas linguagens, né? E quando ele é chamado e quando ele volta, parece simples, mas de jeito nenhum. Ele volta para desagradar a quem esperava um reencontro familiar, amistoso, de ele ser um ministro, e ele vem em defesa. E com muito sofrimento é que ele anuncia aquelas pragas. Agora imagina estar naquelas pragas, a água vira sangue, os animais morrem, os gafanhotos atacam, desce uma doença sobre a pele dos egípcios, né? E depois a morte dos primogênitos, inclusive do filho do faraó. É muito dolorosa essa missão de Moisés, ela é sofrida, ela é exprimida, e depois ele vai para um deserto com um povo que tem seu momento de heresia, de insubordinação, de blasfêmia, de revolta, de dureza, de apedrejamento. Então parece uma coisa legal de ser o grande governante hebreu, mas é duríssima a missão a que foi destinado Moisés, um grandioso espírito. Abraão é na situação da prova, né? Falando da expiação, da prova e da missão, Abraão fez uma escolha decisiva. Ou ele sacrificava Isaac ou não sacrificava. Mas o sacrifício era uma moda de ele dizer assim, sem discurso, ele estava dizendo o seguinte: amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Porque o tudo dele era Isaac, que é o que foi pedido por Deus, voz de Deus, dito Deus. Voz, modo de dizer, antropomorfismo. Então, ele entregaria Isaac por amor invisível, ele entregaria o amor visível, Isaac. Ele mostrou que ele ama mais a Deus que aos homens, mais ao Espírito que a matéria. Não foi necessário. A sua descendência será maior do que as estrelas dos céus. Então, ele conquistou uma situação missionária para entrar, nós diríamos hoje, para os anais da história, né? Jonas, a missão de Jonas foi coerção. Ele foi conduzido coercitivamente. Como ele recebeu o mandato e não ia cumprir, ele foi obrigado. Subiu no barco, foi denunciado pela tempestade. Foi lançado ao mar, foi levado pelo peixe. Então, nós temos Moisés, destinado de um modo pelo chamado, Abraão pela escolha, Jonas pela coerção. Eliseu. A natureza da missão de Eliseu é sucessão. Ele próprio aguardava ser o sucessor de Elias. Estava mais ou menos orientado que Elias deixaria ao seu sucessor o manto. Então, na narrativa bíblica, meio assim alegórica, né? Elias foi arrebatado em carro de fogo, deixou cair de si o manto, que tinha poderes, que caiu para Eliseu. Então, Eliseu, naquele momento, é como uma história assim, um ponto de encantamento, né? Então, Eliseu herdou poderes imensos, impressionantes na condição de profeta. Por quê? Porque eles queriam dar a entender que eles não haviam morrido, por isso em João Batista és tu que há de vir, devemos esperar outro. Uns dizem que és Moisés, outros dizem que és Elias. Por causa disso, havia essa questão lendária de que Elias não morreu. Mas também não queriam deixar o povo, naquele momento, órfão de um grande profeta. Então, Eliseu assume o ministério por sucessão. Saulo foi por conversão. A conversão de Saulo em que sentido? Ele contrariou a si mesmo. Ele foi contrariado nas suas concepções doutrinárias. Embora ele tivesse raízes que foram mantidas, ele conciliou a crença da vinda do Messias, que se confirmou nas Escrituras, muitos dos seus rituais, das suas tradições, da visita às sinagogas, mas Saulo ele faz isso repaginado como Paulo. Mas é uma conversão, porque ele mudou muitas das ideias. Imagine, algum espírito que foi perseguidor, que foi inquisidor, que foi torturador, que foi comandante de uma dilapidação de Estevão, depois assumir a doutrina de amor. Não fazer mal aos seus inimigos, que foram muitos. Querer o bem e a conversão daqueles que a ele e aos seus queridos perseguiram. Paulo, então, também é uma situação dolorosa. Então, vejamos, o missionário ele sofre em nome do amor. Pedro foi pela
esperança, pela espera. Pedro já esperava o Messias com o coração cheio de amor, de humildade, de espírito familiar, de trabalhador, calejado, simplório, amorosíssimo, bom, temeroso. Mas ele tinha esperança. Apenas por fixação, então, Moisés, o destino. Abraão, a resposta do livre-arbítrio. Jonas, coerção. Eliseu, sucessão. Saulo, conversão. Pedro, espera. Madalena, entrega. Madalena não era um espírito vulgar. Era um espírito de distinção. Na beleza, no desejo, na volúpia, no amor. E buscava na terra uma resposta condizente com aquele seu imenso amor, cuja síntese foi Jesus. Então, nessa entrega que ela fez, se torna uma entrega missionária, tanto para exemplo da sociedade, quanto por mudança de caminho, de concepção de amor e por dedicação aos rancenianos e com comprometimento da beleza física, Madalena foi a entrega. Francisco é um enviado. Por quê? Emmanuel, Francisco ontem, né? Terráqueo, calendário gregoriano. Então, Francisco, por quê? Jesus, aliás, Emmanuel se refere a ele como o sol de Assis. Naquele período de trevas densas, Jesus envia Francisco. E Francisco, ele é tão alegre, ele é tão bom, ele chega a ser engraçado. Até nas atrapalhadas dele, né? Nas noitadas, a gente já comentou isso nas farras, nas dificuldades de interpretação. Francisco restaura a minha igreja e vai comigo. Aí Jesus aparece em forma ranceniana, ele recua. Tens medo? Cavaleiro do Cristo, aí ele está desperto de novo. Então, a dificuldade dele, eu devo pregar ou contemplar, e ele pede a médium, a evidente, clara, que anuncia qual era a missão que Jesus a ele designaria. Então, Francisco é aquele que vem representando nas trevas, nós aqui tateando, né? Nas nossas trevas, tentando tatear e acertar. O que é que eu faço? Restauro o muro, cuido dos bichos, fico contemplando, saio para a pregação e vai encontrando o caminho do Francisco de Assis, de todas as criaturas. Buda é a encarnação. De onde eu estava, eu vi a humanidade perdida em desfiladeiros e labirintos, senti compaixão e desci para lhes ensinar o caminho. Buda é aquele que se senta, é o companheiro que encarna e se faz verbo, que habita entre nós. Ele falou, eu vou descer. Ele desceu com as dificuldades, com as confusões iniciais, com a busca do discernimento, com a busca do caminho de iluminação, para se tornar o distinto precursor de Jesus no Oriente. Salomão, ele vem por exemplificação da sabedoria, para nós percebermos que Deus podia conferir a nós pelo seu condão, né? Sabedoria, porque Deus é sábio. Então, nas dificuldades do mundo, nós buscarmos a Deus no silêncio, olhos fechados e em prece, para buscar e pedir a Deus respostas. Quando Salomão pede todos os pedidos, poderia fazer, escolhe sabedoria para governar o meu povo. Salomão é representante, é ícone do que devemos fazer. Pedir a Deus sabedoria para as nossas provas, para a nossa aceitação, para o trabalho com os nossos talentos. Sanção é para impressionar os sentidos. Sanção é para mostrar que Deus é forte, que Deus é poderoso. Então, não seria assim o Messias. Então, como uma prévia, né? Escolhe Sansão, porque Sansão vem pela sua força física. Então, eles vão combinando lá, né? Deus é nosso guia, Moisés. Deus é poderoso, Eliseu. Deus é sábio, Salomão. Deus é forte, Sansão. Davi é o emblemático da humanidade. É a humanidade que se apaixona, que é destinado pela coragem, que enfrenta Golias. Tem o episódio da espada, que ele consegue tirar, de ser agraciado por Samuel,
avisando que ele seria rei, que era músico, que era poeta. Davi, em sucessão a Saul, que foi o exercício do rei, não necessariamente um profeta, um grande líder, mas com uma grande responsabilidade, então a missão também ela pode ser incumbência, né? Pode ser incumbido. Foi incumbido Saul, mesmo com as suas fraquezas, contradições, medo, ciúme, agressividade, ardiz, com muitos defeitos, nosso irmão Saul, ele teve a incumbência de governar, e muito da terra é assim. Nós recebemos, ainda na terra, politicamente, muita incumbência de governar. Tem que ter um síndico, tem que ter um prefeito, um governador, um presidente, um líder de nações. Então, isso às vezes é incumbência terrena. Kardec. Vou deixar Kardec daqui a pouco. João Marcos foi pela sua capacidade. Ele tinha capacidade de escrita, ele pôde achando que seria um viajante. Mas ele não dava conta daquelas viagens desafiadoras de Paulo. Então, ele se tornou um secretário, que nos legou um dos evangelhos. Então, João Marcos teve essa missão, porque ele lembra das inteligências múltiplas, ele tinha inteligência da escrita, do conhecimento da língua naquela época. Agora, duas categorias complexas, para chegarmos ao DNA. Kardec foi pela sua disciplina, pela sua competência, pelo seu espírito e seu tirocínio, sua capacidade de organizar as coisas, de perceber o sentido interno delas, o sentido mais prático em que poderia ser aplicado, e com um senso moral tão bem desenvolvido e com uma capacidade escrita tal que Kardec foi escolhido. Aí diz, não, você foi escolhido. Se não foi eu, os planos de Deus não se assentam sobre uma cabeça, se não for você, nós escolheremos outro. Mas Kardec foi perfeitamente correspondente. É o espírito que construiu as capacidades, respondeu bem às provações, teve a firmeza de caráter e, na mesma vida, desabrochou a missão. Judas, nosso amigo Judas. É uma questão que, filosoficamente, é um embate, né? Se estava profetizado que o Filho do Homem seria entregue na mão dos homens, ele seria. O pastor seria sacrificado e as ovelhas se dispersariam. De certo modo, estamos dizendo que a fatalidade estava escrito que Jesus seria entregue na mão dos homens e que ele seria traído. Aí ele fala assim, então, Judas foi um missionário? Sim, ele cumpriu uma missão. Mas é uma missão ruim. Se não fosse ele, seria outro. Talvez fosse Pedro. Pedro, Satanás te rodeava, eu orei por ti. Mas está sendo Judas. Se não fosse Judas, seria outro. Mas então, em que sentido? Então, Judas veio com isso? Não. Aí é que é a questão do DNA. De certo modo, há um momento em que alguma coisa precisa ser feita, a espiritualidade busca aquela pessoa que mais corresponde àquele perfil. E Judas havia alimentado esse nosso irmão Judas ideários, doutrinas radicais, sociais, muito inflamados, muito primeiros, muito de libertação pela força. Ele tinha um ideal, mas com meios confusos. E ele ouvia vozes, né? Então chega no ponto, faz logo o que tiver de fazer. Ele já não dava conta, ele já era um joguete. Se não fosse Judas, seria outro com igual condição. Também pela situação de DNA, que a gente constrói um perfil perfeitamente correspondente ao que deve ser feito naquela hora, é que foi escolhida Maria, ave aos que é de graça. Por quê? Porque ela foi anunciada pelo anjo que seria ela. Não está claro, a Maria veio para isso, não está muito claro. Talvez ela tivesse perfeitas condições, e José tivesse a perfeita condição. Porque o casamento deles, a integridade deles, a clareza de cumprimento de deveres, de receber Jesus com aquela missão, de obedecer às ordens de cuidar da criança. Então, eles tinham o DNA apropriado para isso. O que estamos dizendo, então, é que às vezes nós podemos ser destinados. Pode ser a nossa resposta, pode ser coercitivo, pode ser por sucessão, uma incumbência, uma conversão, uma espera, uma entrega, um voluntariado, um DNA, para exemplificar uma parte do todo divino, para representarmos a luta do qual o bem que eu amo não faço, o mal que eu amo,
eu faço? Quem me livrará nesse corpo de morte? Para o meu discernimento ser espetáculo para o mundo. As minhas respostas. Com a disciplina de Kardec. Bem, resumindo o nosso tempo curto, né? Vamos lá. Então, nós podemos ser, ao mesmo tempo, resignados com o nosso passado, discernindo sobre o nosso presente e desabrochando as nossas virtudes, as nossas possibilidades futuras, que são as nossas superações para o bem, na direção ou no sentido, na essência do bem. Então, pode ser através de uma organização não governamental, pode ser através de uma causa ambiental, pode ser através de uma gerência cumpridora com dever e com complacência em relação aos nossos subordinados, pode ser pelo espírito de serviço, quando nós formos subordinados, nós fazermos isso como um exemplo de virtude. Escravos deram exemplo de virtude em grandes casas, em grandes nações, cuidando dos seus senhores com amor. E grandes governantes fizeram obras pelas coletividades, por exemplificados, em que as pessoas oravam por ele e pediam que ele perdurasse naquela função pelo bem coletivo que eles realizavam. Então, quem está como escravo e quem está como seu, todos podem ser missionários. Pode ser através de invenções, pode ser através de criações artísticas, pode ser através de descobertas que legam conforto, penicilina, muito descoberta acidental, ou porque eu busquei, perseverei, ou porque eu tinha capacidade de deduzir uma coisa que a outra seria simples. Um bolor lá, a penicilina, a queda de uma maçã na gravidade, uma força de eletricidade, a força das águas. Então, as invenções, às vezes, porque encontram o espírito preparado no conhecimento, pode ser através de ser arrimo de família, um arrimo voluntário de alguém em penúria, que Kardec diz, a melhor das caridades é aquela que busca onde há desolação, onde há discrição, onde a pessoa até esconde a sua necessidade, por dignidade, e não pede. Aquela caridade é voluntária, um espírito missionário, um espírito guardião daquele grupo, daquela pessoa, será grato a quem se oferecer a fazer as vezes dele, que do plano espiritual pede, intercede. Através das ideias, uma crítica sobre uma abominação absurda. Era um absurdo, apedrejamento nem pensar, não tem sentido, o machismo é um absurdo, o racismo é um absurdo, o maltrato, a escravização, através das revoluções. E para fechar, Napoleão Bonaparte, no livro do País da Luz, Fernando de Lacerda, escreve uma carta onde alguém diz assim, bem-vindo seja eleito do Senhor. E Napoleão disse, eu não sou eleito, eu sou escolhido. Como assim? A minha revolução tinha que acontecer. Ela foi importante. Na ponta das nossas bainhas, nós levávamos a revolução. E a revolução foi necessária para o progresso. Então, foi uma missão, e foi uma missão. Então, você é o eleito? Você falou, não, eu fui um escolhido. Como assim? Escolhidos são muitos. Se não for um, será outro. Escolhidos são muitos. Eleito é o Messias. Eleito é o Senhor. Espíritos de eleição são raríssimos. Escolhidos, muitos. Particularmente escolhidos, alguns. Nessa tessitura com esse material, esperamos que os companheiros consigam fazer os seus rearranjos pessoais, as suas reflexões e considerar, então, a importância dos espíritos que citamos, dos que não citamos e em que vocês pensaram, e no caminho que temos no autoconhecimento dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios, das nossas possibilidades. Agradecemos aos amigos, tá? Abraço a todos, gratidão pela acolhida. Entregues à nossa coordenação, tá? Eu fiquei numa dúvida agora se tinha caído, eu pensei se tiver interrompido a conexão e eu nem sabia, eu estava pregando no deserto. Agora ainda bem que apareceu o primeiro manifestante ali, ó. Não caiu, viu? Estamos todos aqui. Graças a Deus. Olha só, posso pedir uma coisa para vocês? Como eu sou novato, para não perder o seu link, você tem meu telefone? Tá, tem um grupo aí, pode colocar aqui por enquanto, eu pego e te adiciono no grupo lá, tá?
Porque eu tô sem. Você quer meu telefone? Passa no grupo aí. Ou melhor, eu pego com o João Lúcio depois, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Muitíssimo. A gente agradece a você, graças mais uma vez, e a gente fica, às vezes, até sem palavras, né? Eu até comentei, o Léo depois também comentou, que é muito gratificante saber que uma expiação ela pode virar uma missão, né? Não é uma encarnação de sofrimento, e como missão. É muito legal. Eu tenho comigo, moça. É uma tentativa de diminuir os malefícios causados pelo sacerdote antigo, pelo escritor desvairado, e agradecer aos companheiros do chat aí também que se comunicam, que eu não respondo, mas que agora estou conseguindo lê-los, né? A gente agradece muito pelo carinho e pela sintonia, tá? Muito mesmo. Pois é. Isso é uma coisa que me fez pensar aqui, porque às vezes o cuidado que a gente tem, por exemplo, com os nossos pais, né? Algumas pessoas podem encarar como missão, né? Ou o cuidado que a gente tem com os nossos filhos. Missão, eu acho que ainda é acima disso, né? Eu acho que a gratidão antecede, é um exercício para a missão, né? Então, a gente é muito grato a você por trazer isso para a gente, né? E abre muito o nosso caminho, a nossa mente para a gente se localizar. Não é mesmo? É realização coletiva, tá? Todos fazem muita parte, tá? A gente está com o horário avançado aí, gente. Ainda nem tem muitos comentários. Vamos pedir ao Tim que encerre com a música. O que vocês acham? Excelente. Eu acho que foi tocado Pedro. Foi tocado Pedro, Tim? Oi, posso, claro, podemos, sim. Ô, Gladys, muito boa palestra, viu? Boa reflexão. Compartilho com o João essa parte aí da transmutação aí, das provas, né? Que bom, então. Para uma missão. Chegaremos lá, se Deus quiser. Excelente, fico feliz, sabe? Muito mesmo. Bem, eu te falei, um pescador de homens, se perseverar e ser as cefas, e onde a agonia do vazio meda, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando, se do morto já presentes tuas chagas, eu te aguo e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negaça. Dou a vida em tomo pela tua mão, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Tu em Simão Pedro morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção.
Se depois do mestre, martírios são um troféu, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontaram o céu. Tomo a vida e dou pela tua mão, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. O Simão Pedro morrerás em cruz. Eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são um troféu, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontaram o vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares, serás servas terra. Então te farei um pescador de homens. Um abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Falou, gente. Fiquem com Deus. Um abração a todos. Valeu, galera. Até mais, meu amigo. Obrigado. Valeu, irmão. Boa alegria. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, Larissa. Valeu, Maria. Até mais. Obrigado a todos. Ô, João Bosco, muito obrigado, viu? Eu agradeço, Sandra. Até Tá a bom. segunda. Boa noite, obrigada, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.